É isso aí, galera. Vamos falar agora, o desafio agora de fazer para vocês, trazer para vocês um entendimento mais aprofundado da questão da harmonia. O que é harmonia? Aqueles acordes, aquelas posições que a gente faz aí tocando, né, violão, guitarra, e que a gente faz essas posições, esses acordes, acompanhando as músicas, tocando, cantando, né? E entender essa lógica dessas harmonias, desses acordes, por que eles entram, como que funciona exatamente o sistema, como que eu levo isso para o ouvido me ajudar a entender qual é o acorde que eu boto, em que lugar, em que momento. Isso tem toda uma base, uma construção, claro, não é aleatório isso aí, mas a gente começa de um ponto de entendimento para depois ir aprofundando isso na prática também e aí chegar a esse resultado final que todo mundo tem esse sonho de tirar a música de ouvido, né? Acho que muita gente fala isso, gostaria de tirar a música de ouvido. Tudo vai partir aí do início do entendimento da coisa, muita gente já sabe, mas eu vou começar da base da coisa até informações que muitas vezes ficam aí meio flutuantes, então vamos baixar, né, aqui essas informações. Tudo começa na escala, né? Porque a escala é uma sequência de notas aqui, posso fazer de dó, a escala de dó, aquelas 7 notas musicais, vou até botar diferente, vou fazer assim, ó. A escala são aquelas 7 notas que a gente aprende lá, né, na infância, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Por que eu estou botando assim? E a escalinha geralmente fecha na nota, né, que começou. Chama oitava, né? Cheguei na primeira, que eu comecei, só que uma oitava acima. Ela está assim subindo porque as notas elas vão subindo, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aí acaba lá no dó agudo. Então é uma sequência de notas, de sons numa crescente de altura, ficando cada vez mais agudo. E aí fecha na nota que eu comecei, só que uma oitava acima, ou seja, ela está mais aguda, é a mesma nota, só que mais aguda, certo? Basicamente. Então eu comecei dó, terminei dó, passei por todas as outras até chegar a esse som lá mais agudo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Basicamente. E aí dessa escala que eu vou tirar e fazer as músicas, né? Com essas notas que eu vou produzir as melodias das músicas, por exemplo, dó, ré, mi, sol, sol, mi, fá, por exemplo. Asa Branca é uma música que tem uma melodia, né, muito simples, mas extremamente simples e bonita, né, bem colocada, né? Dó, ré, mi, sol, sol, fá, mi. Essas notas vão compondo a melodia. E no violão, quem está fazendo aquelas posições está acompanhando essa melodia com acordes. A mesma escala que produziu essa escala, né? Essa escala produziu as notas todas. Eu tenho também, para cada nota dessa, tem um acorde, que é o que muita gente já sabe, né? Que é o acorde que gera o acorde de dó. Cada notinha eu vou poder fazer um acorde aqui. Ré menor, mi menor, fá, sol, lá menor, o si diminuto, coitado, nunca aparece, e o dó, digamos, fechando aqui a escala. Beleza, eu tenho aqui acordes, né? Eu gerei uma escala, sequência de notas do tom que eu vou cantar. Esse tom também vai gerar acordes, cada nota dessa gera um acorde, né? Isso dentro da construção de escala, simplificando aqui. Mas por que não é Ré maior, é Ré menor? Basicamente, para a gente não aprofundar muito para o outro lado, né, mais de notas, mas falando por alto assim, porque esses acordes que apareceram, eles são acordes formados apenas por notas que tem nessa escala. Então não poderia ser Ré maior, porque Ré maior tem as notas Ré, Fá sustenido e Lá. Então Fá sustenido não tem nessa escala, então seria o acorde de Ré menor, porque Ré menor tem a nota Fá, certo? Quem quiser entender melhor isso, a gente mais na frente pode fazer um vídeo falando só sobre essa construção das notas dos acordes. Mas enfim, isso na prática de quem está tocando não vai estar pensando muito nesse assunto, vai estar pensando mais nos próprios acordes, né, em si. Então na prática de tocar e estar se acompanhando, você está meio que pensando, Mi menor agora, não, é Ré menor, é Fá, é Sol. Então eu vou me deter mais aqui na sequência de acordes para a gente entender mais ou menos essa lógica.
Eu tenho a sequência de notas que gerou aqui, cada nota gerou um acorde, todos os acordes que são formados por notas que tem no tom, beleza. Então, de um número muito gigantesco de acordes que eu poderia botar nesse tom de dó, agora eu resumi para 7, beleza, já melhorou um pouco, né? Poderiam ser, sei lá, centenas de acordes, agora pode ser somente 7, né? Não só podem ser, mas é muito mais provável que numa música que seja sim uma música simples, que esteja no tom de dó, que vá aparecer esses acordes principalmente, né? Principalmente se essas músicas forem simples, né? E tiverem poucos acordes. Dando continuidade agora, isso aqui a maioria das pessoas já sabe, que já toca, né? Já tem alguma experiência, já sabe que tem uma coisa que chama campo harmônico, que tem os acordes que pertencem ao tom. O que muita gente não sabe ainda é que como que funciona o entendimento de cada acorde no campo harmônico. E aí, para entender isso, a gente tem que entender a base do discurso musical. E a base do discurso musical se dá entre dois elementos. Esses dois elementos aí, que chama repouso e tensão. A gente pode pensar em repouso e tensão como resposta e pergunta. O repouso, no caso o tom, é aquilo que a gente sente em que a melodia ou a harmonia, ela estabilizou, ela dá a sensação de que a música acabou, por exemplo, né? Certo? Então, se eu pegando aqui um violão e estiver tocando uma música qualquer, se eu estiver, por exemplo, em Asa Branca, quando olhei a terra ardendo, a fogueira de São João. Então, isso aqui seria o repouso, né? Em que eu concluí, ela deu a sensação que pode ser que a música não acabe aqui, mas ela pelo menos deu uma sensação de repouso, de que concluiu, né? A sensação que a gente tem. Então é muito uma coisa também orgânica de sentir, né? De São João. Então essa é a primeira base para eu entender não só o discurso harmônico, o entendimento harmônico, mas também o discurso melódico. A própria melodia ela também repousa. E aí vem uma informação bem legal que muita gente não consegue distinguir e por esse motivo, por não saber dessa informação com segurança, muita gente erra os tons das músicas aí nos sites de cifras, um monte de tom errado, e aí muita gente erra porque não sabe o que é tom realmente. O que é tom realmente? Basicamente, tom é repouso, aquela nota que tem a sensação máxima de repouso é o tom. Então essa melodia aqui, ela iria concluir finalmente, assim, conclusivamente, na nota dó, que é o tom aqui. Então um tom é repouso. Então se a melodia da música que você está aí na cabeça, você achar o ponto em que ela resolve a melodia, achou aí o tom da música, se você não sabia, certo? Então o tom tem essa sensação. Essa é a primeira. A segunda é a tensão que eu falei, né? A tensão, nessa configuração de acordes, a tensão principal vai ser esse acorde aqui, o quinto grau, o quinto acorde da escala. E aí nesse momento é bom a gente colocar, né, a escala e os acordes como graus, para a gente mais na frente identificar eles como graus e poder pensar em qualquer tom que a gente esteja. Isso vai funcionar para qualquer tom, se for sol, ré, lá, sol sustenido, o tom que o pessoal mais gosta de tocar, dó sustenido, por exemplo. Então esse acorde sol, ele vai ser o contrário. Aqui seria a resposta, o repouso, né? O quinto grau, ele tem a sensação de tensão maior que eu posso dar na música, uma sensação de tensão. Seria a pergunta no caso, né? Geralmente, para essa tensão ela ficar mais configurada ainda, vem uma sétimazinha, sol com sétima no caso, chama, né? Essa sétimazinha vindo no quinto grau, ela reforça mais ainda. Por quê? Por que isso acontece? Porque esses acordes são formados por notas que estão na escala, né? E na escala vocês vão perceber que tem notas que têm uma sensação de repouso, como o dó, é a principal nota de sensação de repouso mais forte, né? Por isso que é o tom, inclusive. E vai ter notas também na escala que são tensas, notas que também têm um pouco uma sensação de repouso, não tão forte, mas também tem, e outras notas que têm uma sensação de tensão maior.
Então, como o acorde é formado por notas, aqui o Sol calhou de ter várias notas tensas, e quando eu boto a sétima dele é mais tensa ainda. Então, eu tenho um acorde bem, uma tensão bem explícita aqui. E se eu der o Dó, vai ser o maior repouso que eu poderia dar. Então, se eu estiver na música aqui, voltando na música que eu estava. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira qualquer nota que eu der na melodia, que casa aqui, vai ilustrar essa sensação de tensão. Por exemplo, se eu repousar na voz e eu não repousar no acorde, vai dar um choque, aí a coisa não vai combinar, vocês vão perceber agora. De São João. Agora eu repousei na voz e repousei no acorde, então aí casou, né? Mas enquanto eu estava com um acorde de tensão e uma nota de repouso, a coisa não estava casando muito, certo? Então, por quê? Porque esses dois elementos, melodia e harmonia, vão estar caminhando juntos, cada um no seu tempo e na sua movimentação. Mas eles vão estar combinando. Quando eu tiver uma nota na melodia que repousa, eu vou dar um acorde que repousa. Quando tiver notas que dêem uma tensão, eu vou dar acordes que estão ali condizentes com aquela tensão. E aí configura essa noção harmônica. Por isso que a gente está ouvindo alguém cantando e está acompanhando, e a gente consegue acompanhar com acordes que combinam, porque a gente percebe pela melodia qual acorde combinaria com aquele momento, certo? Como ocorreu aqui. Beleza, aí eu já entendi aqui os dois elementos mais importantes desse discurso harmônico, que é repouso e atenção. E os outros acordes? Os outros acordes vão assumir essas duas funções. Aí a gente, para entender que cada acorde tem sua personalidade, a gente pode perceber eles como sabores sonoros. Ficou tão bonito aí, né? O nome de restaurante, sabor sonoro. Então esse sabor, um sabor mais de repouso e esse sabor mais de tensão. Vão ter sabores diferentes aqui dentro dessa noção de repouso e tensão. Então, que muita gente chama de função harmônica, dentro da harmonia funcional, certo? Nós vamos ter aqui, né, esses dois acordes aqui, né, que tem muito próximos, que tem um sabor de uma tensão mais amena, mais amenizado. Nós vamos ter esse outro acorde aqui, que parece muito com o Dó, vocês já perceberam, que tem uma relação de repouso como o Dó, só que um sabor um pouco mais diferente do Dó, porque senão seria Dó, né? Então é o parecido com Dó, mas com uma personalidade X aí. Temos esse acorde também, que vezes ele parece com esse, vezes ele parece com esse, então ele é meio híbrido. Temos esse acorde aqui, que parece muito com esse, né? Poderia substituir esse. E basicamente fechou aqui esse entendimento. Ok, a coisa ela já deu uma delineada assim. Mas não é tudo tão simples, né? Para eu conseguir ter essa segurança e acompanhar e tirar a música de ouvido, eu tenho uma coisa extremamente importante na minha fisiologia chamada memória, no caso aqui memória sonora, né? Eu vou memorizar essa sonoridade desse acorde. E essa noção, esses entendimentos teóricos, vão só me ajudar. Eu saber que aqui é um repouso, que aqui é uma tensão, vai me ajudar a configurar essa sensação que esses acordes dão, que o Dó, né, no tom, pensando no tom, que é um contexto, né, um contexto que a música está escrita ali, que seria o tom, ela está dentro de um contexto sonoro, em que eu tenho o Dó, que é, no caso de Asa Branca, né, com fogueira de São João, né? E eu tenho outros elementos também, tensão, vou ter acordes aí, ó, meia tensão, vou ter outros acordes que é um meio repouso, vou chamar meio repouso, e aí vão, mas só isso não é suficiente para a gente chegar a esse ponto. Para eu chegar a esse ponto de tirar músicas de ouvido, eu vou precisar gravar mais ou menos cada sonoridade dessa aqui, na minha memória. Então eu tenho que ter entendido mais ou menos como soa Lá menor. Eu tenho que ter entendido mais ou menos como soa Ré menor. Eu tenho que ter entendido mais ou menos como soa Mi menor.
E não só isso, eu tenho que entender esses acordes dentro do contexto. Porque se a música, por exemplo, for 2 acordes, mas forem Dó e Ré menor, a sonoridade é específica, que seria basicamente isso aqui. E teria essa sonoridade específica do Dó e do Ré menor. A gente pode chamar isso de uma relação sonora de Dó e Ré menor. Uma relação que ocorre quando tem o Dó e depois toca o Ré menor. Me remete a uma música, por exemplo, essa música. Ou então aquela Maresia, sente a maresia. Ou então aquela outra música. Daqui desse mundinho fechado, ela é incrível. Ou várias outras músicas, por isso que eu vou identificar, porque eu já entendo a sonoridade do Dó, já entendo um pouco a sonoridade do Ré menor, da relação deles, e aí quando eu ouço a música me remete aquela sequência harmônica Dó e Ré menor, ou 1 e 2, né? Sequência 1, primeiro grau maior, segundo grau menor, do campo harmônico, pode ser qualquer tom então, né? Se eu tiver em Sol, vai ser Sol e o segundo acorde de Sol. Certo? Então essa configuração ela vai ser para qualquer tom, ela vai funcionar. O campo harmônico vai ser sempre essa configuração maior, menor, menor, campo harmônico maior, né? Vai vir da escala maior, certo? Então o ideal é que eu entenda a relação de cada acorde aqui, a sonoridade, para entender essa relação, ter pistas de entendimento dessa relação. Além dessa noção de repouso, tensão, meia tensão, que é muito pouca, essa é uma pistazinha. Eu tenho que entender também a relação da sensação do acorde maior, do acorde menor. Tenho que entender também a relação do bordão, do Dó indo para o Ré, do Ré indo para o Fá, por exemplo. Os bordões, como o som, esse intervalo de Dó para Ré, da nota, né? Que geralmente o bordão que vai estar na nota que dá nome ao acorde. Então eu tenho que entender isso. Eu também posso entender a configuração das notas em geral, que é o mais complexo de tudo, mas você já entendendo o bordão, já tendo uma noção dos bordões de movimento, como é de Dó para Sol, como é de Dó para Fá, esses intervalos, como o som, e tendo esse entendimento de maior, menor, né, a sensação menor do acorde maior, do acorde menor, já vai te dar bastante pista para você poder pegar músicas, certo? Que aí você já vai ter as pistas principais, que é o bordão, por exemplo, se eu estiver tocando Dó e Lá menor, né? Tô vendo o bordão, né? O movimento bordão. E tô vendo também o acorde, o primeiro, a sensação do acorde maior, e o segundo, um acorde que me dá a sensação de tom de um acorde menor. E qual é a diferença do acorde maior para o acorde menor? Todos esses elementos você vai começar a entender quando você começar a se perguntar. O acorde maior, classicamente, ele tem uma sensação de mais aberto, mais alegre, mais vibrante. E o acorde menor tem essa sensação de ser um acorde mais denso, mais pesado, tem gente que acha mais triste, né? Então esse já é um outro entendimento que a gente tem que colocar, entender essas personalidades dos acordes, quando ele tiver com sétima, quando ele tiver com outros graus que vier, né? Então, e o acorde de diminuto, como é a sensação do acorde de diminuto? Separar essas sensações, registrar isso na sua memória e começar a trabalhar isso na prática do dia a dia. Esses entendimentos, essas noções de notas, de intervalos dos bordões que vão ajudar, e começar a ouvir as músicas e tentar se perguntar, pô, esse acorde eu conheço, ele dá a sensação de fechamento? Será que esse acorde que é o acorde mais tenso? Será que é o Lá menor que parece com um tom, só que é mais denso? Será que é o Fá que é uma meia tensão, né? Que está perto do Sol, está perto do Mi, mas é um acorde maior? E aí você vai nessa tentativa de descoberta, de associação, que é muito importante a gente para começar a entender esses elementos, é essa associação. Ouvir o som, se perguntar que som que é, se já conhece esse som, se ele é familiar, e se ele não for, registra ele. Ah, que som é esse? Ah, depois você olha lá na cifra e começa a identificar e marcar ali. A nossa memória é como um arquivão gigantesco
em que cada elemento desse é uma pasta e que quando a gente coloca os nomes em cada pasta, a gente começa a ter acesso a essas pastas. Ah, está aqui a pasta do Dó, e aí você começa a ter acesso. Então coloca na pasta do Dó o tom, se for tom, a sensação que ele tem de repouso, a sensação que ele tem de ser um acorde maior, né, mais vibrante, de resolver aqui a escala geral e eu poder concluir a música. No Sol, a sensação de tensão e todos esses outros acordes que estão aí configurando novos elementos, certo? O Dó é diferente do Lá menor, então qual é a diferença? Vamos entender como é isso aqui, vamos ouvir isso aqui, vamos sentir. Então vai partir daí essa prática aí que vocês vão conseguir começar a extrair. Claro, se você tiver seguir uma sistemática, né, uma proposta de metodologia em que vai te levando, vai te estimulando, vai ser mais fácil, certo? Então, fica a deixa aí para você ter os caminhos aí desse, aqui a base do entendimento e agora botar em prática e procurar exercitar isso aí, tá bom? Então, mandem brasa que isso aqui não vai se resolver a curto prazo. Para vocês terem esse entendimento, tem que ir ouvindo, tem que ir sentindo isso e é a longo prazo, estimulando a longo prazo vocês vão conseguir, tá certo? Então, valeu, mandem suas dúvidas, vamos se comunicando, trocando ideia e a gente se vê no próximo vídeo.